queria dizer para vocês que o Brasil voltou. E voltamos com vontade de ajudar a fazer a diferença. Voltamos com vontade de ajudar o mundo a ter um olhar diferente. Nós, inclusive, temos uma tarefa nova que a gente não tinha 10 anos atrás, que é a tarefa de dispersar o ódio que estava congelado. A gente pensava que não existia mais, e nós estamos vivendo possivelmente na década em que mais ódio foi estabelecido nesse país, no nosso país, e não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Então, além de cuidar da economia, além de cuidar da cultura, além de cuidar da educação, além de cuidar da exportação, além de cuidar de tudo, nós temos que cuidar da cabeça da humanidade que está sendo transformada. A humanidade nasceu para viver em comunidade. A humanidade não nasceu para viver de forma isolada. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, sempre feito em parceria com o Fórum 21 e com a Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos trabalhar a partir da viagem que foi feita pelo presidente Lula e uma grande comitiva do governo, de empresários e da sociedade civil, né, à China, numa atividade que, em grande medida, recoloca o Brasil no panorama internacional. Nós vamos contar aqui com a participação do Márcio Postman. Eu não preciso apresentá-lo, né? Todos o conhecem, da Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, foi presidente do IPEA, hoje preside o Instituto Lula. Teremos também a participação do José Renato Penelope, né? O José Renato ele vive é brasileiro, de São José dos Campos, e vive na China desde 2010. É advogado, depois ele pode falar o nome da universidade na qual ele fez todo o seu trabalho na China, mas para mim é impronunciável, eu não sei pronunciar, ele que pronuncia o nome da universidade chinesa, né, na qual ele participa. E nós temos aqui duas presenças ilustres, conhecedoras do jogo internacional, do jogo da geopolítica, do jogo internacional e da importância da China, né, nesse processo, que são o professor Evandro Carvalho, da Universidade Federal Fluminense e também da Fundação Getúlio Vargas do Rio, né, e do professor Jorge Romano Schutte, que é da Universidade Federal do ABC, da área internacional da Universidade Federal do ABC. Então, eu vou solicitar, então, que as falas sejam falas não muito longas, certo? Falas aí de alguma coisa em torno de 15 minutos, com alguma tolerância, e vou passar, então, inicialmente a fala para o professor Márcio Postman. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar a todos que nos honram aí com a presença ilustre, agradecer também o convite que foi feito pela AMSUR, que nos abre essa perspectiva de fazer uma reflexão a respeito desse percurso que o presidente Lula vem fazendo no início desse terceiro mandato e que fundamenta basicamente essa viagem um pouco tumultuada, tendo em vista que estava previsto inicialmente, mas que não ocorreu em função de um problema de saúde do presidente Lula, mas que depois terminou ocorrendo já sem aquela comitiva maior de empresários que havia acompanhado
ou pelo menos esperava acompanhar na primeira parte da viagem, que foi permeada de vários seminários e de muita integração da presença de brasileiros com a presença de chineses. Por uma coincidência, também estava na China, fiquei por quase 3 semanas, e então deu para acompanhar um pouquinho a expectativa que havia por parte da China em relação à ida do presidente Lula, mas eu acabei voltando, então, alguns dias antes da viagem de fato do presidente, então certamente aqui nós teremos melhores condições de considerar o Zé Renato, a quem eu cumprimento e saúdo. Nós nos vimos rapidamente lá na China, cumprimentar também a oportunidade de ouvir o professor Evandro, o professor Jorge, que são estudiosos. Eu sou apenas um curioso, então eu gostaria, de certa maneira, nesse tempo que tem... Falsa modéstia, Márcio. É isso, Jorge. Só a realidade. Você é nosso professor. Tá certo. Eu gostaria, no fundo, na verdade, situar esta viagem, ou se a gente quiser, não é, o périplo que o presidente Lula vem fazendo, dentro de um contexto mais amplo, né? Porque me parece que é esse que seria o mais conveniente, pelo menos do que eu poderia falar com alguma propriedade, né? Então, eu acredito que é importante olhar o contexto internacional, né, e perceber que há crescentes sinalizações do esgotamento do ciclo sistêmico de acumulação liderado pelos Estados Unidos, né? O que era aparentemente algo em dúvida, mas que com o passar do tempo vai sinalizando dificuldades do centro dinâmico do capitalismo se manter basicamente estrito aos Estados Unidos. Se nós olharmos do ponto de vista da perspectiva mais teórica, que organiza o sistema capitalista a partir da existência de um centro dinâmico e que configura os países em torno desse centro dinâmico, identificado como periféricos, satélites, né? Nós tivemos uma primeira fase de expansão dos Estados Unidos, praticamente até o início dos anos 70, sobretudo no segundo pós-guerra, os anos 70, que foi conhecido como anos gloriosos do capitalismo, que foi uma expansão produtiva desse ciclo sistêmico liderado pelos Estados Unidos. E a partir dos anos 70, nós vamos verificar um certo esgotamento desse ciclo de expansão produtiva, muitos identificam como Fordismo, enfim, há várias possibilidades de interpretar isso, mas o fato concreto é que a partir dos anos 70, esse dinamismo produtivo foi se esgotando, e aí emergiu uma outra fase de expansão do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, que é uma fase de expansão financeira, né? Mas essa fase de expansão financeira, que teve um auge importante com a globalização, apresentou já no início desse novo século, podemos olhar ali o ano 2000, 2001, com a crise das chamadas empresas.com, não é? E posteriormente a crise de 2008, a crise financeira, que foi, de certa maneira, também apontando dificuldades de continuidade desta expansão financeira. Então, eu acredito que nós temos esse aspecto importante de ser identificado, que são os limites do ponto de vista da organização do sistema capitalista em torno de uma potência hegemônica que seria os Estados Unidos, né? Agora, por outro lado, há aqueles que entendem que esse esgotamento do centro dinâmico liderado pelos Estados Unidos passa a conviver com uma espécie de transição diante do expansionismo asiático, sobretudo chinês, né? E que acreditam que, de certa maneira, o que ocorreu quando se esgotou o ciclo sistêmico liderado pela Inglaterra, na sua fase financeira, na virada do século XIX para o século XX, basicamente até a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Isso seria agora a vez, então, da China assumir esse papel de centro dinâmico do capitalismo, né? Bem, aí já começam a haver algumas dúvidas, se não controvérsias, se isso é possível, né, na medida
em que a China expressa mais aquela visão, talvez trotskista, né, de um socialismo no mundo do que a visão stalinista que predominou na União Soviética de um socialismo num só local. E é verdade que, de certa maneira, a trajetória maoísta do início dos anos 70, quando se aproximou dos Estados Unidos, naquela política do Nixon de separar a China da União Soviética, foi, de alguma forma, aproveitada dentro dessa expectativa de que seria possível expandir o socialismo utilizando o mercado supranacional, né? E, como sabemos, né, Deng Xiaoping foi um dos grandes estrategistas deste encaminhamento da abertura chinesa, né, que demonstrou, na verdade, ser muito diferente da experiência soviética, né, que, como sabemos, era um polo diferente dos Estados Unidos, não havia joint venture entre empresa soviética e chinesa, não havia deslocamento de estudantes da União Soviética para os Estados Unidos e vice-versa. Havia, na verdade, uma polaridade muito intensa e que se passou a perceber que a estratégia chinesa com Deng Xiaoping, embora Mao Tse-tung não é aceitar a aproximação com os Estados Unidos e ter um mercado para além da China, apontou uma perspectiva que hoje se consolida cada vez mais, que eu diria assim, é o expansionismo chinês, aproveitando, sobretudo, da globalização dos vários mercados, e em disputa cada vez mais acirrada e ocupando o espaço que nós sabemos hoje, que, de certa maneira, teve um salto importante já com o quinto presidente, né, da República Popular Chinesa, Jiang Zemin, né, que fez um caminho diferente da adotado ao final da União Soviética, que foi, na verdade, aquela forte repressão interna aos estudantes, né, aquela ação na Praça do Tiananmen, mas que, ao mesmo tempo, desenvolveu com muito brilhantismo o ingresso da China na OMC, que me parece o passo fundamental para viabilizar a estratégia chinesa de ganhar mercados. Nós estamos falando hoje de um país que praticamente é o principal parceiro comercial de 140 países no mundo, né? E que desde 2001, desde o seu ingresso na Organização Mundial do Comércio, deu um salto inequívoco do ponto de vista das cadeias globais de valor e, ao mesmo tempo, com uma certa tensão interna muito importante, que foi aliviar a pobreza, não no estilo brasileiro, não no estilo ocidental, mas com uma estratégia muito própria de expansão, digamos assim, do nível de renda para diferentes realidades daquele país. E me parece com o Xi Jinping, né, que tem, de um lado, uma ação muito importante de transformação do Partido Comunista, um partido com base ainda agrária, mas que, diante dessa transição que a China vem enfrentando para se transformar numa sociedade urbana, né, industrial, ele desenvolve uma articulação dentro do Partido Comunista muito interessante, que é um protagonismo da juventude, né? Essas quase 3 semanas que por lá estive, eu fiquei impressionado que a liderança das principais empresas, geralmente empresas que não têm 30 anos, é feita por segmentos etários entre 30 e 40 anos. Gente relativamente muito jovem que está à frente de setores importantes, como a Alibaba, por exemplo, a Tencent, empresas automobilísticas, entre outras, que de certa maneira garante uma remodelização do Partido Comunista num forte enfrentamento à burguesia que ganhou dimensão inegável na China, que, de certa maneira, tem se mantido basicamente sem interpenetrar na esfera política, embora alguns que tendessem a fazer isso, como o Jack Ma, né, da Alibaba, sofreu fortes consequências. Então, tem um problema interno na China, que é, digamos assim, uma reorganização interna, mas que, ao mesmo tempo, também precisamos considerar que a China se consolida, né, como não apenas um gigante comercial, industrial e tecnológico, e que me parece que agora há um avanço do ponto de vista de construção da sua moeda como, de certa maneira, uma moeda de lastro e de reserva, inclusive, de valor
para além das condições que até então estariam dadas. Mas a China ainda está longe de constituir, né, um padrão monetário comparável ao que teve a Inglaterra, ao que teve os Estados Unidos. O sistema monetário internacional ainda é fortemente vinculado ao dólar, por exemplo, né? E ainda está muito longe de ser, de fato, uma potência militar. Quer dizer, nesse sentido, aqueles três componentes fundamentais para ser, de fato, um centro do sistema capitalista é comportar, não é? Não apenas a liderança tecnológica, comercial e econômica, digamos assim, mas ter a dominância monetária e ser uma hegemonia militar, né? Então, tudo isso para dizer que é controverso acreditar que a China por si só seja capaz de ocupar o espaço que os Estados Unidos e no passado a Inglaterra ocuparam, né? Mas não me parece haver dúvida em relação ao fato que há um esgotamento da liderança dos Estados Unidos. Bom, a partir disso é possível, necessário reconhecer a nossa circunstância no Brasil, né? Eu entendo que o Brasil foi um dos poucos países que soube capturar, não é, as possibilidades quando houve a fase de expansão produtiva liderada pelos Estados Unidos no segundo pós-guerra. Já anteriormente, com a decadência inglesa, o Brasil soube, especialmente com Getúlio Vargas, não é, abandonar o padrão Libra-Ouro nos anos 30, por exemplo, logo em 1930, assim que assumiu, basicamente abandonou o padrão Libra-Ouro, foi um dos primeiros países latino-americanos a abandonar o padrão Libra-Ouro, não é? E na sequência ficou ali jogando tanto com os Estados Unidos como a Alemanha, que eram os dois principais países do ponto de vista industriais. O Brasil tinha uma necessidade de montar uma indústria de base e ficou ali em relações diplomáticas com os dois países ao longo da década de 30 até em 1940 ter aberto a oportunidade pela entrada dos Estados Unidos na guerra e a necessidade de ter um espaço para poder recepcionar os seus aviões e realimentá-los para poder chegar à África. Então, o Brasil oferece Natal, né, que foi a base aérea importante dos Estados Unidos, compra, inclusive, armamento dos Estados Unidos e, em compensação, nós conseguimos ter acesso à tecnologia para a montagem da Companhia Siderúrgica Nacional e até mesmo um empréstimo do Exim Bank americano para poder financiar a Companhia Siderúrgica Nacional e, com base nisso, avançar para a Companhia Alcalis, né, que foi a base da indústria química, por exemplo, a construção da própria Fábrica Nacional de Motores, a FNME, também a própria Companhia Vale do Rio Doce. Então, essa aproximação do Brasil de Getúlio com Roosevelt foi muito importante. Tem uma viagem do Roosevelt em 1936, quando ele tem a sua primeira reeleição, ele toma posse dos Estados Unidos e vai visitar a Argentina, que era um dos principais países do mundo naquela época, mas seu avião para no Rio de Janeiro e há um banquete de recepção ao Roosevelt e ele faz uma declaração, né, saudando o presidente Getúlio Vargas, dizendo que tanto Getúlio como ele teriam sido os únicos presidentes a terem implantado o New Deal. Ele identificava a estratégia de Getúlio como equivalente àquela que o próprio Roosevelt estava em curso, na verdade, a implantação nos Estados Unidos. Bom, então, nós tivemos uma capacidade muito grande de aproveitar esta onda de expansão produtiva do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, basicamente até os anos 70, quando a transformação e o ajuste norte-americano que o encaminha para um expansionismo financeiro, que nós, basicamente, aí perdemos o rumo, né? E eu diria assim, em função disso, nós podemos entender, pelo menos é assim que eu vejo, uma espécie de estagnacionismo brasileiro no final dos anos 80 até agora, né? Nós não apenas ficamos parados no tempo, como, na verdade, perdemos posição relativa no mundo, né? O Brasil, comparando o PIB por valor nominal, nós representávamos 3,2% do PIB em 1980, foi o ponto máximo, segundo a série histórica, e hoje estão representando alguma coisa com 1,6%, 1,5% do PIB, né?
tínhamos um sistema econômico complexo, diversificado e integrado, e hoje estamos resumidos a um sistema econômico que tem uma série de problemas, né, que está basicamente voltado para uma especialização produtiva voltada ao modelo primário exportador. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós não tivemos nenhuma vantagem, eu diria assim, nesse período em que os Estados Unidos lideraram do ponto de vista financeiro. E vejo, portanto, que o Brasil tem uma oportunidade muito grande de estabelecer, não é, com a Ásia, com a China, algo que nós soubemos fazer no passado. Né? Estou lembrando apenas a década de 30, mas também poderíamos voltar no tempo e lembrar a década de 1810 e 1820, que foi justamente quando o Brasil se desloca dos nossos patrícios lusitanos, não é, e se aproximam da Inglaterra. Mas isso não vem ao caso, já está cumprindo o meu período aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção para o fato é que esta aproximação, digamos, estratégica que está sendo feita com a China, ela também deve ter alguns cuidados, né? Porque, assim como no passado, quer dizer, o setor agroexportador foi aquele, inclusive, que mais êxito teve na aproximação com a China, né? E isso vai consolidando, de certa maneira, um país que seria basicamente primário exportador, né? Não apenas do ponto de vista econômico, mas, como sabemos, também do ponto de vista político, porque há uma certa dominância no parlamento brasileiro por esses segmentos vinculados ao agronegócio, né? Além disso, como sabemos também, há uma mudança importante na composição populacional, geográfica e econômica do país do ponto de vista territorial, né? Se lembrarmos há 100 anos atrás, um pouquinho mais, Euclides da Cunha dizia que o Brasil era separado, não é, pelo povo litorâneo do povo do interior, né? E o povo das regiões litorâneas era o povo mais próximo da modernidade, mais identificado com o padrão de consumo europeu, mais desenvolvido do ponto de vista cultural, enquanto que o povo do interior, não é, era um povo mais resistente à modernidade, mais atrasado. Enfim, essa separação me parece que hoje ela já se apresenta num sinal inverso. Se nós olharmos o Brasil de hoje, nós perceberemos justamente que a partir do interior do estado de São Paulo, avançando pelo Paraná, adentrando no centro-oeste até chegar no norte do país, nós temos hoje as regiões mais dinâmicas do país, do ponto de vista do PIB municipal ou até mesmo do PIB estadual. Segundo o IBGE, as cidades agrárias, né, essas cidades voltadas para a exportação, são cidades que têm tido um crescimento médio anual entre 6% a 7% ao ano. Enquanto as regiões mais atrasadas do Brasil, onde há uma concentração de pobreza, por exemplo, onde avança o crime organizado e o papel das igrejas, né, está localizado mais nas regiões litorâneas do país. Então, há uma mudança importantíssima, porque essas regiões e cidades vinculadas ao agronegócio são quase enclaves no Brasil, não pagam impostos, geram pouco empregos, mas tem sinais ali de riqueza inegável, né? Então, eu estou querendo chamar a atenção assim, porque eu não vejo, para dizer bem a verdade, a possibilidade do Brasil se manter integrado como um país se nós continuarmos, né, nos próximos anos a perseguir esse modelo primário exportador. Então, penso que é absolutamente necessário que essa articulação, né, essa aliança, digamos, do Brasil com a China, ela é estratégica se for basicamente para mudar um pouco o modelo primário exportador, né? Isso não é uma coisa simples, não depende dos chineses, depende justamente de nós estabelecermos um projeto, né? Eu assisti uma entrevista que o presidente Lula concedeu, acho que me parece uma rede de televisão chinesa, e aí o jornalista pergunta ao presidente Lula qual a avaliação dele, porque há autores aqui na América Latina e Brasil que dizem que há uma espécie de colonização chinesa da América Latina, né? E aí o presidente sai pela tangente, dizendo que não é bem isso, que é a ideia da parceria, etc. e tal, né? Que quer fazer acordos de investimentos, infraestrutura, estradas. Bom, perfeito, mas eu diria assim, o Brasil não tem um plano.
de onde quer chegar, né? Se a gente voltar, por exemplo, a uma ação internacional que fez Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? Que ficou praticamente 3 meses, isso lá no início da segunda metade dos anos 50, né? Na Europa, conversando com os presidentes de empresas multinacionais europeias, com o objetivo de atraí-lo, né? Investimento direto, e foi justamente importantíssimo a montagem de parte importante da indústria pesada no Brasil. Ele fez dentro de um plano estratégico, tá certo? De soldar o capitalismo em 3 pernas, né? Uma perna privada estrangeira, uma perna privada nacional e uma perna estatal, né? Então, eu desconheço, espero que talvez esteja em curso um plano de como é que o Brasil pode soerguer a sua base produtiva, não é? Utilizando do capital estrangeiro, reconhecendo que o capital estrangeiro, no caso chinês, não são empresas privadas, embora sejam, mas elas operam dentro de uma estratégia que o Partido Comunista, de certa maneira, estabelece dentro do planejamento de médio e longo prazo. E, por fim, uma preocupação também em relação ao fato de como nós fazemos esse tipo de articulação com a China sem desagradar de forma muito profunda os Estados Unidos, né? Porque entendo que, assim como o resultado da eleição passada, né, que deu vitória ao presidente Lula, né, embora tenha sido anunciada pelo TSE, mas eu acho que quem garantiu parte importante do resultado eleitoral foi a comunidade internacional. Foram os telefonemas, né, de Biden e de presidência, primeiros-ministros da União Europeia. Porque, como sabemos, 2 dias depois, né, do resultado eleitoral, começaram a haver uma série de manifestações contrárias ao resultado eleitoral e que terminou, inclusive, encaminhando para o dia 8 de janeiro, né, tentativa de golpe. Então, parte importante, eu diria assim, da sustentação democrática está relacionada à importância que deram os Estados Unidos, né? Nós tivemos várias visitas de representantes do governo dos Estados Unidos, militares, que, de certa maneira, durante o momento eleitoral, e de certa maneira foi importante para dizer para os militares e quem mais, não é que não haveria apoio norte-americano numa hipótese de algum golpe, certo? Então, eu vejo sempre isso como cuidado, né? Porque a direita, como sabemos, a extrema-direita está muito forte ainda no Brasil, né? E basta uma articulação com os Estados Unidos ou algo desse tipo, né? Como sabemos, os Estados Unidos não brincam em serviço para isso aqui virar uma confusão, né? Então, apenas para ressaltar esse aspecto que eu acho que é aquela história de o gato, né? Um olho no gato, outro olho no queijo. Eu acho que é um pouco desse sentido, mas o presidente Lula é alguém muito, muito bem articulado, não é? Alguém que tem uma visão de mundo muito própria e, de certa maneira, as ações que vêm sendo feitas certamente não são feitas de forma espontânea, me parece sempre de forma muito bem pensada, muito bem dialogada. Não, tudo bem, tudo bem. Foi ótima a sua fala, muito obrigado. Quero agradecer muito. Eu vou passar diretamente, então, para o Zé Renato Penelope Júnior. Fica interessante a conversa, a forma como o Márcio acaba trabalhando esse materialismo histórico. Buscando história, ele vai contextualizando as coisas, isso me facilita muito, me deu muita ideia aqui também na discussão. Mas eu não posso começar antes sem dizer obrigado a Olivia, porque grande parte do que a gente vai estar expondo aqui é do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, obrigado, Olivia. O que eu vejo nessa visita do Lula à China, e eu começo até já mostrando o que os jornais aqui estão dizendo, né? É uma normalização. Então, existe ali em 2004 já uma sinalização do governo brasileiro da importância dessa relação Brasil-China, a construção da COSBAN já em 2004 mesmo, e quando a gente vê em 2009 a China se tornar esse maior parceiro econômico do Brasil, então a China é nosso maior parceiro econômico, nós não somos o maior parceiro econômico da China, isso é importante a gente estar prestando atenção. Então, naquele momento, foi construído com política pública essa parceria que o agronegócio acabou ganhando de lavada, vamos dizer assim, né? Então, nessa visita, você vai ver com frequência essa chamada. Então, aqui, para quem não conhece, Ramin, esse aqui é o Ramin Rebal,
que é o Diário do Povo, vamos dizer assim, que é o principal jornal do país. Então, a chamada aqui, ela fala que o Xi Jinping, ele teve aqui essa palavra tom, que é de manter contato ou de fechar acordos com o presidente do Brasil, Lula, e em diálogos aproximados. Então, ele está se aproximando em diálogos. E aí, se você pegar jornais regionais, vai seguir o mesmo padrão. Praticamente a mesma capa, a mesma chamada. Aqui um municipal e esse aqui um estadual. Então, assim, aqui já no estadual ainda fica mais bonitinho, mostra as crianças, né? Então tudo isso para dizer o quê? Para dizer que quando você vai para a mídia internacional, o jornal chinês já tentando dialogar com o público internacional e falar o que o Xi Jinping está dizendo sobre isso, você vê essa chamada. Não sei se vai ficar essa chamada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, para eu ler para vocês, o Xi Jinping ele estabeleceu que a relação com o Brasil é prioritária. Então, e quando ele chama isso de prioritária, ele tenta estabelecer assim, vai da ordem comercial, que a mídia brasileira tanto estabeleceu. No Brasil, o Lula está indo para a China fechar acordos comerciais. Então, isso é parte, mas o crucial foram as relações políticas que foram formadas, esses MOUs, né? Então, isso teve um papel central. Aí, uma resposta já para o Márcio, que o Márcio levanta uma preocupação interessante, é justamente que o Xi estressa que o interesse do mercado chinês nesse momento é por produtos de alta qualidade. Ele estressou isso nessas matérias. Então, esse é o sinal que ele dá claro. Eles não querem mais ficar tratando só de commodities. E aí eu acho que eu vou conseguir tratar disso ao longo da nossa conversa. Porque quando a gente começa a ver essa normalização que o Lula veio estabelecer, aí se você começa a entender que essa comitiva presidencial que vem, ela não é tão grande. Mas 300 pessoas, eram 40 congressistas, tudo isso é pequeno frente a essa relação que está se restabelecendo, né? A gente está falando das duas pontas do mundo, um mercado colossal. Mas, para qualquer crítico, qualquer número, seja 1, seja 300, é muito. Então, eu acho que vale pensar bem nisso, no potencial dessa relação. Então, essa retomada, ela é inaugurada com a visita do Lula, que é o primeiro presidente a pisar dentro do NDB. O NDB, para quem não sabe, é o New Development Bank, o novo banco o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, que a gente está habituado a chamar. Então, o primeiro presidente a pisar e fazer um discurso ali foi o Lula, não foi nem o Xi Jinping, que mora no território de Fico Branco, o banco. Então, assim, isso já chama a nossa atenção. Então, essa visita do Lula começa pelo espaço multilateral. Então, acho que a gente tem que olhar essa visita em 3 espaços, né? No espaço bilateral, a relação Brasil-China, que ocorre já no dia seguinte. O primeiro dia, que é essa relação multilateral, que é o Banco dos BRICS. E no Banco dos BRICS, e aí depois a terceira perspectiva, que é essa questão regional, os apoios ali para o desenvolvimento das políticas regionais. Então, quando você olha para o discurso do Lula, do NDB, o que você vai ver? O Lula começando o seu discurso, aí tem aqueles primeiros 10 minutos, que é o Lula lendo, né? Que ali é toda a demarcação do que precisa ser contestado, e naquela segunda metade, a hora que joga o papel, assim, até muda a cara do pai, sabe? A coisa assim, muda de figura. Aí ele assume o papel dele como líder e começa a dar a linha em todo mundo ali, como tem que ser, né? Mas o começo do discurso dele, a parte líder, ele começa com a frase ressaltando que a geração da Dilma é a geração que foi torturada por sonhar com um mundo diferente, com um mundo melhor. E esse é o papel do banco do NDB, de mudar o mundo. Ou seja, quando a gente vai ouvir aquela música do Ivan Lins, Um Novo Tempo, que foi, na verdade, o cerimonial brasileiro que recomendou, então acho que a gente tem que até buscar uma medalha aí de honra da diplomacia brasileira para o diplomata que pensou isso, que realmente foi uma sacada muito boa para nós brasileiros, e os chineses também entenderam esse recado. A gente vê que ali tem um grande salto, ali tem um sinal que dialoga com a nova era do Xi Jinping. E, para quem não conhece, a nova era do Xi Jinping é justamente essa era onde aqueles 100 anos de humilhação tá limpo, acabou, está purificado. E começa um tempo onde as civilizações começam a se erguer e dialogar de igual para igual. E aí isso responde um pouco também àquela preocupação da dominação chinesa, que a China está vindo para dominar, está vindo... A China entende que sem um multilateralismo isso vai ser difícil. Tanto que ela tem 2 apostas multilaterais, e o Banco dos BRICS não é o único.
Ou seja, o AIIB, que é o banco do Belt and Road, é outro banco que eles apostam na multilateralidade. Ou seja, tem dois pilares para justamente fortalecer diferentes centros, porque é a única forma de estabilidade global. O Xi Jinping, eu acho, mesmo o Partido Comunista, acredita numa perspectiva leninista, que é só o mercado para enfrentar o imperialismo. Então, é preciso do mercado. Por isso, o Belt and Road é central. O pessoal sempre me fala, mas o Belt and Road não está dando certo, o Belt and Road não está... O Belt and Road não é para dar certo, o Belt and Road é para existir para sempre. O chinês trabalha no longo prazo. Então, assim, se não está dando certo agora, daqui a 50 anos funciona, não tem problema, não temos pressa, vamos caminhando. 2.500 atrás já existia. Então, assim, daqui 2.500 anos talvez exista também, porque o planeta não vai deixar de existir. Então, a perspectiva é longo prazo, como sempre. Então, quando você entra no discurso da Dilma, mais um detalhe no discurso do Lula, a conciliação não é mais a conversa do Lula. O Lula falou, olha, não vem aqui mais para conciliar. Nosso papo é reto. Se os Estados Unidos quiser enfrentar, bater na gente, derrubar a gente, vai ter que fazer, porque nossa conversa agora é construir essa multilateralidade. Ou seja, não é fechar a parceria Brasil-China e acabou, esse polo de cá e o polo de lá. Não, são vários centros. Então, acerta o nosso Celso Amorim quando tenta construir e também, de certa forma, manter uma distância segura da China. Então, o diálogo é muito acertado. E aí a conciliação acabou, e é a hora de virar a página, de começar um século. A gente tem que terminar esse século de uma nova forma. Então, essa é a perspectiva do Banco dos BRICS. E a Dilma fecha seu discurso já avisando isso. O banco é para construir a prosperidade comum. Então, é financiar as nações em desenvolvimento, é financiar quem está precisando, sem seguir aqueles métodos que o Lula destacou também ao longo do seu discurso, que era do FMI com as nações. Então, assim, esse primeiro dia, o dia 13 de abril, é o marco da visita, para mim, do Lula na China. Porque não foi a China, foi esse espaço multilateral construído dentro da China, que é o Banco dos BRICS. O segundo, e aí eu faço uma outra análise de mídia também agora, que é o Weibo. O Weibo é a mídia social chinesa mais conhecida, e por ali você mede as ações. Assim, no geral, o chinês não acompanha muito essa política internacional. Eu até conversando com a moça que vende os jornais para mim, geralmente, ela acompanha muito notícia, perguntei para ela se ela tinha visto a visita do Lula. Ela, cara, não vi, porque assim, essa semana veio um monte de presidente para a China, veio um monte de autoridade para a China. Estava aqui a autoridade espanhola, estava aqui a autoridade italiana, estava aqui a moça lá da União Europeia, ela foi listando. Então, eu falei, Aí, na hora, ela deu uma lida para conversar comigo. Então, assim, é uma coisa que não teve esse destaque como teve para a gente. Agora, para quem acompanha, para quem vê a importância disso, realmente teve uma chuva de informação. E o Weibo mostra isso. Se você olhar os gráficos do Weibo nos 30 dias, quando dá ali dia 13, 14, tem um pico de milhões. Agora, quando vai finalizando a visita do Lula, 14, 15, vai zerando praticamente. Hoje, esses dias, eu estava dando uma olhada na mídia, até a média de likes nos assuntos sobre Brasil e China é 500 pessoas, que é ridículo. Mas teve um pico de milhões. Então, isso é um sinal de que teve um reconhecimento. E aí, no trem, indo para Shanghai, para assistir essa abertura da posse da Dilma, eu sentei num restaurante dentro do trem-bala, para almoçar, e conversando com 4 pessoas, quer dizer, eu era o quarto, né? Tinham mais três senhores chineses. Um era um sitiante do interior de Hubei, um era um jovem que faz representante comercial aqui de Wuhan mesmo, e um terceiro que era um senhor que, sabe, tem uma empresa, um pequeno empresário. Esse pequeno empresário, quando descobriu que eu era brasileiro, era o único que sabia sobre a visita. O sitiante conhecia o Brasil de falar de futebol e da agricultura, ponto. Mas também não sabia a importância disso. O rapaz de negócio, perdido, mas já ali buscando na internet rapidinho informação e achou muita coisa. Começou até a me informar sobre a questão. Então, assim, essa é a dinâmica da informação para a população. A política externa acaba sendo um papel que a mídia acaba educando. A mídia tem esse papel de formar, de informar e apresentar o que precisa ser pensado, né, sobre a questão. Eu acho que o mesmo acontece no nosso país. Então, assim, virando a página um pouco, quando a gente começa já mais uma coisa interessante. O hotel que o Lula ficou em Shanghai chama Pinhe Jiulian, que é o Hotel da Paz. Esse Hotel da Paz, ele fala por si só, né? Então, ele já foi um símbolo, ele tem uma pomba assim, branca, toda de cristal no centro do saguão. Ele é um hotel que já fala por si só qual que é a proposta do Lula aqui, de construir a paz. E essa paz
pelo que eu já falei, na minha visão, na China, é justamente pela construção do comércio nacional. É criar a dinâmica, é fazer o mercado girar que vai manter a paz. Qualquer entrave tende a gerar o conflito. Então, acho que esse é um símbolo importante também de ressaltar. Então, aí já o Lula fecha ali o primeiro dia, numa conversa com o Partido Comunista em Xangai, e depois ele segue para Pequim. E em Pequim, aquela cerimônia na praça, colocando as flores, e toda a recepção com a música também, eu acho que já fiz o destaque sobre a diplomacia brasileira. E aí eu entro numa discussão que é justamente de projeto. Eu acho que, se você olhar todos os acordos que foram firmados, todos os acordos que foram estabelecidos entre Brasil e China, é nada mais nada menos que uma retomada. Ele é um reajuste. E ele vai justamente nessa condição de dar condições ao Brasil, no longo prazo, de estabelecer uma indústria mais qualificada. Você pode olhar que, na questão comercial, você tem ali acordos de facilitação de comércio, você tem o CIBERS, né, que é aquele projeto da relação espacial que já está indo para 40 anos, a relação Brasil-China no espacial, e a China sendo o único país que tem uma estação espacial, então tem potencial de expandir essa relação Brasil-China espacial, essa promoção de investimentos de indústria e comércio. Eu acho assim, se você olhar, tem muita proposta na questão de tecnologia, de pesquisa, de educação, cultura. Então, assim, ela abre vários ramos, né? Essa cooperação também na área científica, eletrônica. Então, isso tudo abre por quê? Porque a China precisa de novos centros de produção de tecnologia para consumir. A China vive o risco agora dessa armadilha da classe média, que é um risco muito grande. E ela sabe que ela atingiu um patamar econômico. E aí eu faço uma leitura também histórica sobre a economia chinesa. A economia chinesa já passou por 10 grandes crises econômicas e em média, são fugas de capital, investimentos estrangeiros. Então, a China, como grande estudante do processo soviético, ali você pega o primeiro grande investidor ali na década de 50, você pegar de 53 a 56 ali, que foi o grande investimento, até um pouco antes, porque as armas da Guerra da Coreia foram produzidas praticamente na China, com indústrias soviéticas transferidas para cá naquele período. Então, isso já gerou um grande avanço. Também a própria administração chinesa, naquela primeira década, o primeiro plano quinquenal chinês, né, ele foi todo com suporte soviético, então foi mandado para cá grande suporte técnico, administradores públicos soviéticos. E quando esse povo sai, porque tem essa ruptura do Khrushchev com o Xi, com o Mao, ato falho, ele justamente constrói essa dinâmica de fuga de capital, que a China precisa se recuperar, então vai para o grande salto adiante. Esse salto adiante é uma tentativa de industrializar a China em 15 anos, o que a Europa tinha feito em 70, era a grande ousadia do Mao, e de toda do Comitê Central naquele período. E todo mundo conhece a história, né? Essa história não fechou bem, ela deu vazão àquele avanço, acho que subjetivo da Revolução Cultural, mas ele é retomado. Ele é construído o que chama das 4 modernizações. As 4 modernizações têm o papel justamente de ter referências do que trabalhar. Indústria, agricultura, ciência, tecnologia e defesa. Se você olhar os acordos brasileiros, eles caminham por aí, eles não estão centrados. E aí eu fecho um acordo com o Márcio, realmente o Brasil precisa de um projeto mais claro, do que quer para o futuro de si mesmo e de como vai se relacionar com a China. Por que comento isso? Porque a grande reforma e abertura nada mais foi do que receber capital. Nessa mudança também do Bretton Woods, o final de Bretton Woods, a China ela sofre desse benefício de receber esse capital produtivo. Então, ela se industrializa, ela consegue avançar muito rápido. E é a China que a gente vê hoje. E ela, nesse momento, precisa agora exportar esse capital produtivo. E o Brasil, por coincidência, precisa receber essa indústria, ele precisa reindustrializar. Então, é o momento de a gente fazer essa troca com a China. A China está precisando comprar produtos de alta qualidade para poder administrar essa classe média, e o Brasil precisa reindustrializar. Então, existe ali um samba, né? Existe ali uma dinâmica que realmente dialoga. Eu não sei como que eu estou de tempo. Tem muito tempo ainda? Pouco tempo? Você falou 15 minutos. Já falei 15 minutos? Deixa eu ver que eu posso dar destaque aqui. Então, eu acho que eu vou parando por aqui, mas eu acho que é esse o central do que eu acredito que seja essa relação Brasil-China. Eu acho que a visita do Brasil foi para dar início a um processo de normalização, nada mais, nada menos. E essas duas pontas do mundo têm um grande potencial. A China também
tem nesse acordo firmado entre a China e o Brasil, tem um sinal claro da China de tentar dar suporte para o desenvolvimento da América Latina. Então, existe ali uma iniciativa da China de entender e apresentar uma visão de como construir isso. A grande parte dos acordos vão na questão da justiça social e no desenvolvimento sustentável. E o Brasil sinalizou que precisa entender e avançar também no Belt and Road, né, nessa iniciativa. Então, acho que é dali que vai sair grande parte desse capital para justamente reindustrializar o Brasil. Então, acho que é um espaço que a gente precisa pensar. A COSBAN avançou também, vai ter um aprofundamento, existe toda uma discussão em torno disso que cabe, eu acho, um debate especial. E eu posso fechar aqui. Eu quero muito ouvir as críticas e ouvir também outros comentários, porque é muito grande, né? É grandioso. Eu acho que a comitiva já mostra o quanto é grande essa relação, essa troca, e eu não sei se eu me perdi muito aqui, porque é realmente muita informação, mas eu acho que esse é o central e vamos lá, vamos ao debate. Muito obrigado, Zé Renato. Muito obrigado mesmo. Acho que você traz coisas importantes. Eu não consegui ler nada daquelas coisas que você colocou na tela, né? Mas eu acho que você já fez a tradução. Muito obrigado, Renato. Eu vou passar, então, vou pedir para o Evandro, que eu estou pegando de surpresa, mas vou pedir para o Evandro que faça também seu comentário. Evandro, por favor, liga seu microfone. Bom, Antônio, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Escutei aqui atentamente o Márcio Portman, o Renato, amigo Renato, que a gente há pouco quase se encontrou em Pequim, né? Eu estive lá por 2 semanas, mas eu fiquei num programa que era a 1h30 de Pequim, um negócio complicado, me colocaram num lugar distante. Aí acabou que não foi possível, mas a gente ainda vai encontrar esse dia, né, Renato? E falar pessoalmente. Olha, enfim, vou trazer alguns pontos aqui para a nossa reflexão, tá? Concordo que foi um excelente ponto de partida essa visita, né? Acho que dentro do slogan União e Reconstrução, né? É uma reconstrução, né? Mas eu queria aproveitar esse espaço aqui para fazer uma reflexão com vocês, né? Porque é sobre a qualidade desta relação com a China, tá? Em outras palavras, quem são os principais atores dessa relação com a China? Então, a gente sabe, por exemplo, um dos argumentos do governo anterior do Bolsonaro era que a relação foi ótima, era só olhar o comércio exterior que aumentou, né? Agora, era uma relação focada praticamente no comércio internacional. Por mais que tivesse alguns investimentos chineses, mas era só no comércio. E o comércio internacional, a despeito de sua importância fundamental, não só para a economia, como também para a própria promoção, né, da paz mundial, vamos dizer assim, é um piso de uma relação internacional com qualquer país, né? Com a devida proporção, com as devidas vênias, né? Obviamente, o comércio internacional envolve traders de um lado, de outro, toda essa transação, seguro, transporte, enfim, é um troço complexo. Mas é diferente, como a gente já sabe, de um investimento externo no Brasil, que a empresa estrangeira se instala aqui, ela vai ter que conhecer o mercado, vai contratar gente aqui, vai se envolver com o judiciário, com os políticos, com um monte de coisa, com a sociedade, com o mercado. Então, é um relacionamento muito mais aprofundado, né? Que a China tem mais empresas aqui do que nós temos empresas lá, né? Então, o conhecimento da China sobre o Brasil hoje é muito amplo, do mercado chinês, da realidade chinesa, muito mais do que nós. Até porque nas democracias como a nossa permite, né, que se converse com um monte de gente, cada um com suas opiniões diversas e interessadas em abrir canais de contato e fica lá, vamos dizer assim, né, entregando o jogo, né, para qualquer país, né? Na China tem uma dinâmica diferente, né? Para ter informações do que está acontecendo na China é um processo muito árduo, né, de muito investimento de tempo, de contato pessoal, e ainda assim com todos os cuidados na relação pessoal, quando está na China, etc., etc., que muitas vezes é mal compreendido aqui no Brasil, né? Mas voltando, então, no governo Bolsonaro houve aumento do comércio internacional, sobretudo do agronegócio, mas não sou só eu que estou dizendo, pessoas que trabalharam no MAPA dizem isso, disseram isso em reuniões. A maioria do pessoal do agronegócio é bolsonarista, inclusive com discurso anticomunista, alguns deles financiando até blogueiros para falar mal de pessoas como eu, né?
Então, assim, as contradições do negócio, né? Quem é que está ganhando dinheiro com a China? É o agronegócio. Enquanto isso, um monte de gente no Brasil passando fome. Alguma coisa está errada nessa relação, né? Então, não adianta a gente falar em números e conquistas e não sei o que, aumentou o comércio, e a gente não discutir quem são os atores, quem é que está ganhando com essa relação, onde é que está indo esse recurso, né? Porque se uma elite brasileira se fez elite com o apoio dos Estados Unidos no processo de república, né, por conta do café, depois da ditadura, uma parte dessa elite está ganhando muito dinheiro com a China, né? Fica feliz com os resultados, mas depois lança a editorial criticando o discurso do Lula, né, em grandes jornalões. Então, por outro lado, também eu vejo o campo progressista ou a esquerda, né, saudando muitas vezes o discurso do Lula, uma série de coisas. E, Renato, estou totalmente de acordo com a tua análise, tá? Então, nós somos amigos, somos chapa, não estou aqui estou entre amigos, nem. Não sou, eu seria feito em direto em outro ambiente, mas aqui não, aqui a gente está entre amigos, né? Mas é porque eu tenho falado isso agora há pouco, eu estava até no programa do Miguel do Rosário na Fora, falando exatamente isso, tá? Então, só que aonde a coisa concreta vai, né? Aonde essa relação, as iniciativas concretas, elas desembocam onde? E aí, como bem mencionado aqui pelo Renato, né, a Dilma fala em prosperidade comum, o governo chinês fala em crescimento, tendo as pessoas como centro, né, da reflexão, né? Aqui no Brasil, até esse momento, e não pode nem ser uma crítica ao governo Lula, que tem 100 e poucos dias, né? Mas sobretudo por conta do governo passado, isso não, o indivíduo, o cidadão brasileiro não está no centro. E o exemplo é esse, né? Quer dizer, o agronegócio ganha muito dinheiro e a população aqui pagando caro por comida e passando fome. Então, não está no centro, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que a gente precisa focar. E aí, já fiz as ressalvas, que eu acho que foi um ponto de partida importante, me entusiasmei com várias coisas, acho que isso é legal, mas eu queria aproveitar para fazer um outro tipo de reflexão. Eu li a declaração dos 49 pontos, não tenho resposta para tudo, né? Não tenho as informações todas, então são percepções, né? Eu não entendo porque concordo com o Lula, obviamente, né? Que é importante o investimento chinês, mas não para comprar a empresa brasileira apenas, mas para, junto com investimentos brasileiros, né? Empresas brasileiras, desenvolver negócios de tecnologia, né? Produtos e tecnologias, produtos de valor agregado que vá ajudar na reindustrialização do Brasil. Ótimo. Eu não entendo, eu não sou economista, tá? Então, me perdoe, eu posso falar umas bobagens aqui, vocês vão me corrigir, vão me ensinar, né? Eu não entendo como é que o problema da infraestrutura de transporte não é uma prioridade, não é colocado como uma prioridade. Mas você está falando trem-bala, isso é um negócio complicado, que vai passar por diversas cidades, tem a regulação no Brasil, isso aí é caro para cacete, a gente não tem orçamento. Não, tudo bem. Mas certamente alguém também lá atrás, quando se falou em buscar petróleo no Brasil, também deve ter tido um monte de argumento contra, né, para se colocar, né? Então, eu não vou entrar, não dá para deixar de se movimentar nessa direção. Mas o fato é o seguinte: é bom abrir uma BYD numa fábrica que foi vendida, desativada, né? Mas é sempre bom lembrar que, às vezes, o trabalhador leva 3 horas para chegar no trabalho e voltar para casa. Isso arrebenta com a economia, obstrui a economia, acaba com a vida familiar da cidadã, do cidadão. E a gente tem um problema seríssimo, não adianta, né? A pauta brasileira, há muito tempo, parece que é só reforma tributária e Selic, é importante, reconheço, sou economista, já falei, mas, novamente, acho que é um consenso aqui, não tem plano, né? A gente não vê uma novidade, alguma coisa mais ousada, então deveria... esse ponto está numa certa, no meu entendimento, ocupar um lugar de destaque, né? Essa questão da mobilidade, do transporte entre as cidades, até porque isso favorece, porque a gente vê o que aconteceu na China, né? A infraestrutura é a coluna vertebral do processo de desenvolvimento chinês. Não adianta só abrir escola, não adianta só construir casa popular se você não cria toda uma logística para facilitar a vida da pessoa. Quer dizer, em primeiro lugar, vem a infraestrutura que faz as pessoas circularem, né? Então, não é só abrir um hospital. A China deu esse exemplo. E toda essa infraestrutura e transporte permitiu, inclusive, a desconcentração
populacional, apesar dela estar muito concentrada ainda no leste do país e no sul, mas até porque o meio dela para trás são terras mais complicadas, né? E aí o projeto de Citroën Rota, inclusive, visa, levar o desenvolvimento mais para dentro do país, né? Mas isso até ajudaria também, né? E nesse ponto, aí é uma percepção de quem já morou em São Paulo, já morou no Rio Grande do Sul, mora no Rio desde 2017 e é pernambucano. Eu digo para os chineses, eu digo, olha, vocês têm uma visão do Brasil que é paulista, que é estritamente paulista, entendeu? Não é uma visão do Brasil. E eles fazem a interpretação do Brasil a partir das conversas que eles têm com paulistas. Não dá certo isso. E é ruim também quando a própria política brasileira ela é predominantemente paulista, né? E a China poderia ser um ponto importante também para o desenvolvimento de regiões como o Nordeste, que a China foi um Nordeste brasileiro nos anos 70, nos anos 80, se transformou na segunda maior potência do mundo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu não consigo entender, e também não sei os motivos, não sei as razões, pode até ser da própria China as razões. Porque não se fez nenhuma menção ao Fórum Macau. Fórum Macau tem relevância nenhuma. Aqueles velhos argumentos, né? Enfim, tá. Mas olha só, através desse Fórum Macau, a China mantém um relacionamento com vários países africanos. O Brasil já foi um grande competidor da China, né? Em alguns países africanos. Talvez volte a ser. Por que não? Né? Fazer alguma sinalização, dizer, olha, esse fórum é importante, ele quer participar, o quê? Porque está preocupado, porque participar do Fórum Macau, ou se fosse participar do Citroën Rota, seria uma espécie de demonstração de alinhamento, submissão à China. A China tem uma coisa, a gramática da China é completamente diferente da nossa, para não falar do Ocidente. Então, a China realmente leva ao pé da letra, né? Aquela máxima que nas relações internacionais a poligamia é virtude. Né? Então, eles participam de tudo, estão dispostos a dialogar, mesmo a RCEP, que eles colocaram ali como alternativa ao Tratado Transpacífico, que os Estados Unidos depois fizeram parte, eles dizem que está aberto aos Estados Unidos. Então, eu não consigo entender porque o Brasil não abre esse diálogo, ou faz uma menção, ou diz, poxa, isso é bacana, vamos conversar, até porque poderia ser um bom caminho, né, para pedir o apoio no contexto da reforma da ONU, obviamente o assento do Conselho de Segurança é o fundamental, mas até algumas conquistas mais simbólicas, como fazer do português um idioma oficial da Organização das Nações Unidas. É o 6º ou 7º idioma mais falado do mundo e já é uma pauta, uma agenda que até o Antônio Guterres tentou emplacar, depois tirou do lugar. Então, isso não foi mencionado. Falta também um pouco, talvez, mais de criatividade, né? A China veio aqui no Brasil, olhou para a nossa Zona Franca, achou bacana, e não por conta da nossa Zona Franca, né? Ela visitou fez esse estudo de campo dos anos 60, e aí hoje tem várias zonas econômicas especiais, que têm perfis diferentes, elas não seguem um modelo único, né? A gente poderia também pensar nisso, como essas zonas econômicas especiais na China poderiam trazer, inclusive algumas delas, como a de Hanxi, são espécies de projetos pilotos de cidades inteligentes. Né? Então, que medida, né, se poderia fazer algo aqui no Brasil, uma outra zona econômica, não a Zona Franca, discutir mais a questão da Zona Franca? Tem estudos aqui no Brasil, de várias do IPEA, enfim, sobre isso. Tem que retomar, talvez, essa discussão e estudar mais o que a China está fazendo lá. Eventualmente, isso pode também criar algumas possibilidades de desenvolvimento, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas do país, né? Já tomei nota aqui para não me perder. Agora, eu queria também sublinhar uma coisa que eu acho que vale a pena, que é o seguinte, e termino aqui, tá? A gente olhar o concreto, né? Eu insisto nisso, o resultado. E na relação com a China, isso é suficiente. O Renato trouxe uma série de informações interessantes do ponto de vista dos símbolos, dos sinais, das mensagens que estão implícitas, como a história do Hotel Rampina. É interessante isso, né? O hotel em si mesmo já é uma mensagem, né? Mas, veja, a visita à Huawei já é uma mensagem. Não precisa dizer mais nada.
o acordo de uso de moeda local, no caso do yuan, já é uma mensagem, não precisa dizer mais nada. Esse cuidado que o Márcio Pottmann falou em relação na relação com os Estados Unidos, né? Que precisa, é isso, não precisa, às vezes, verbalizar muitas coisas. Né? Dificilmente a gente vai ouvir um Xi Jinping verbalizando né? Talvez porque a gente é muito mais afeito a uma linguagem muito explícita. No governo Bolsonaro não era nem explícito, era pornográfico. Né? A China é muito mais sutil. E nas ações, às vezes, aí sim, ela até pode ser pornográfica, mas ela joga pesado, ela joga duro, ela quer resultado. A China sabe receber, ela realmente amolece o coração, né? Sabe ciceronear e encantar, né? Mas e Lula é uma pessoa que sabe tocar o coração das pessoas, tá? Mas chinês é diferente. E o que vai contar são os resultados, né? E aí a questão são 15 memorandos, está no começo do jogo, não vamos ver como vai ser os resultados, né, disso aí daqui para frente. E, além disso, como a gente amplia a participação da sociedade brasileira, de diversos setores, nessa relação com a China, para não ficar uma relação que apenas setores específicos se beneficiam, né? Ou regiões específicas do Brasil se beneficiam, de modo que eu achei que foi uma coincidência nesse ponto, uma situação feliz, apesar de ter um motivo infeliz do adiamento da viagem do Lula, né? Porque ele teve a pneumonia, né? Mas um quadro, né? Mas, assim, por um lado, achei foi bom, né? Porque ele levou depois, foi uma viagem de cunho mais político. E não no político no sentido, né, mas que poderia discutir uma agenda do Estado. Porque, veja, o agronegócio, se duvidar, já tem seu think tank, já tem seu próprio Itamaraty. A maneira de dizer, eu digo sua paradiplomacia. Né? O agronegócio é muito bem organizado. É preciso que outros setores sejam ajudados nesse sentido do governo para alargar essa ponte, esse diálogo, incluir novos atores, mais entidades, né? Outros setores que não estão se beneficiando dessa relação com a China. Então, se a gente não fizer esse olhar crítico de quem é que está se beneficiando na relação com a China, né? E daqui para frente a gente olhar com lupa, inclusive também analisar com muito escrutínio a COSBAN e quem faz parte da COSBAN, quem é que está sendo chamado para as reuniões da COSBAN, né? Os resultados da COSBAN. Então, aí a gente não está fazendo o dever de casa. Não adianta só a gente olhar, porque, olha, uma coisa é o discurso do Lula, ele está bem azeitado, mas outra coisa é uma burocracia que está por detrás dele, que eu acho que está havendo um descompasso ali, a prova disso. E aí eu termino. É a questão do cinturão e rota, tá? Porque da conferência de imprensa do embaixador Saboia, ele até disse o nome de cinturão em rota 3, 4 vezes de maneira errada, não sei, porque realmente ele não sabe ou se ele... E disse que não há valor agregado do cinturão em rota. Ele está falando de um negócio que tem um fundo de 40 bilhões de dólares, depois mais 100 bilhões de yuans, e para esse diplomata não há valor agregado. E ele foi, inclusive, alguns acadêmicos se reuniram com ele e tal, então parece que é uma posição. Só que o Celso Amorim é a favor da participação. Há uma desarmonia, há uma dissintonia, há uma desafinação nesse negócio todo aí. Então, o que significa o seguinte, que dentro do governo há uma disputa dentro do governo Lula sobre a condução das relações com a China. E eu não acho que é o setor progressista que está ganhando. Na verdade, ele nem entrou em campo. Era meu comentário aqui. Muito obrigado, Antônio, pela oportunidade. Sou eu que agradeço muito, Evandro, agradeço mesmo. Você não iria passar impune nem com a vacatuça. Muito obrigado mesmo. Jorge. É que eu acho que eu vejo assim, abordar a relação China-Brasil, né? Eu acho que são 3 dimensões, né? Uma relação bilateral, outra como a relação multilateral, né? Ações juntas no campo internacional. E a terceira é os exemplos, experiências chinesas que podem servir ao Brasil e vice-versa.
Mas, no caso do desenvolvimento do Brasil, interessa a experiência chinesa, sempre considerando que a realidade é muito diferente, etc., etc. Então, eu acho que, começando pelo último, a questão dos exemplos que a gente pode... São vários, a começar pela forma como a China abriu as portas para as multinacionais, mas dentro de uma política, orientada pelo Estado de Desenvolvimento, né? Então, com uma série de regras que vão desde joint ventures, vamos falar lá das zonas de exportação, etc., etc. Inclusive, fazer uma propaganda aqui, eu sou autor desse livro, Oásis para o Capital, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Lá eu falo também um pouco dessa questão, que o Brasil deveria até aprender da própria China como lidar com as multinacionais chinesas no Brasil. Nós já temos 80 bilhões de ativos de empresas chinesas no Brasil e em vários setores da economia. Bom, então, essa questão isso são várias coisas da cidades inteligentes, enfim. Na questão bilateral, a minha tese é que o chinês não está tudo bem, porque não importa se o gato é branco ou preto, desde que ele exporta soja, minério de ferro, petróleo, e deixa as portas abertas para o capital chinês. A China, a State Grid, que é a maior empresa elétrica de transmissão, 50% de todos os seus investimentos fora da China estão no Brasil. China Three Gorges, outra empresa elétrica, 30% de todos os seus investimentos fora da China estão no Brasil. Quando você faz entrevistas, como eu fiz com os CEOs dessas empresas, porque no Brasil está tudo, tem liberdade total. Tem restrições na Austrália, na Índia, enfim. Você tem, então, como foi falado, agronegócio, que está aproveitando muito. De fato, durante o governo Bolsonaro, o comércio aumentou 20%. O ano passado, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos diretos chineses do mundo. E com relação ao Huawei, lamento informar, mas que estamos entre companheiros. Em maio de 2019, Hamilton Mourão visitou a fábrica do Huawei e falou exatamente a mesma coisa. Ele falou exatamente para o presidente Huawei que o Brasil não ia discriminar Huawei na licitação, de fato não fez, mesmo com toda a pressão do governo Trump sobre seu amigo Bolsonaro, o Brasil não restringiu a participação do Huawei, tanto é que o Huawei está aqui muito presente. Isso não é nenhuma novidade. Tanto é que, aliás, no geral, se você pega todos os acordos, 15, depois com as empresas privadas, no fundo não há nada realmente novo, mais do mesmo, e como foi falado, assim, eu falo, em vez de normalização, restabelecimento, é uma terraplenagem para algo novo. Mas, para os chineses, no campo bilateral, eu acho que está tudo bem. Como para o capital brasileiro, está tudo bem. Essa que o Evandro falou, muito interessante. O agronegócio se organizou muito bem. Eles, para fazer da visita uma disputa, para convencer o Lula, está indo tudo bem. Não mexe que está indo tudo bem. Tá? Temos um superávit gigantesco com a China, gigantesco. Isso te dá dinheiro para fazer as suas políticas sociais e não mexe no time que está ganhando. E da parte da China, Evandro, você deve ter encontrado, e Renato que está lá, muitas vezes essa conversa, não, mas tem complementaridade, nossa relação está perfeita, somos complementares, vocês exportam produtos agrícolas e nós exportamos produtos industriais. Mas eu acho, onde está o grande negócio para a China, a possibilidade de avançar, como o Lula quer, bom, na questão multilateral, eu acho que a China tem muito interesse, mas muito interesse de ter o Brasil como parceiro, para dar maior credibilidade, para avançar nas suas propostas na área internacional, na questão do clima, na questão da paz, na questão, enfim,
o novo Banco de Desenvolvimento, colocar a Dilma lá, evidentemente, dá outra coisa, outra dimensão. O Brasil, na verdade, já está, enfim, participando de muitas iniciativas, mas isso pode ampliar ainda mais. E no meio dessa rivalidade que está aumentando com os Estados Unidos, com a Europa, e todas as dificuldades, ter o Brasil, que enfim, é um player que consegue dialogar com todo mundo. Então, eu acho que lá a China tem muito interesse em ampliar a relação com o Brasil, e valorizar o Brasil, valorizar o presidente Lula. E eu acho que o grande desafio a partir de agora, dessa visita, que é, enfim, normalização, restabelecimento, terraplenagem, seja como for, é o Brasil, de fato, você usar os dois têm interesse em ampliar, adensar as relações, por motivos diferentes. Porque quando o Brasil, o agronegócio, capital, enfim, está todo mundo, tem que estar ganhando, mas não para a política que o Lula prometeu. A política que o Lula prometeu não é ter superávit, é usar esses dólares para fazer política social. Não, ele foi eleito com uma promessa de uma nova industrialização que dialoga com a quarta revolução industrial tecnológica, com digitalização e questão climática. E aí a China pode ser um grande parceiro. Mas como foi falado já, você precisa ter um projeto para isso, né? Você precisa saber, vamos comemorar BYD, mas comemorar o que exatamente? Alguma novidade, uma empresa automobilística que faz investimento no Brasil? O Brasil sempre optou por isso, desse JK. Né? Mas nós temos um projeto de eletrificação do transporte no Brasil, na qual BYD entra, e aí o governo vai, por exemplo, com o BYD, fazer ok, vocês têm um baita no mercado, mas você vai fazer investimentos em tecnologia, vai fazer joint ventures com empresas brasileiras, de jeito como a China fez com as empresas multinacionais. Né? Então, eu acho que, eu acredito que o Brasil, de fato, a partir do BNDES, ela tem uma equipe extremamente competente, estamos no início, os juros têm que baixar, senão ninguém vai investir, mas quando isso acontece, você vai encontrar na China, você tem um enorme um parceiro, que inclusive vai, como já foi mencionado, acho que o Márcio mencionou um pouco essa ideia, se você vai ampliar a relação com a China, você vai também aumentar, acredito eu, o poder de negociação com a Europa e com os Estados Unidos. Para mim, não é uma coincidência que a TAI, que é, vamos dizer, alta representante do comércio dos Estados Unidos, ela é descendente ela é taiwanesa, mas ela está nos Estados Unidos. Ela veio no 8 de março para o Brasil, exatamente na véspera da visita. O que ela veio fazer 8 de março? Não veio para comemorar o Dia Internacional da Luta das Mulheres. Ela veio para dizer para o Brasil, olha, a gente está reorganizando as cadeias produtivas de microprocessadores e a gente está pensando de colocar uma parte no Brasil. Para mim, veja, até ontem, os Estados Unidos só vieram para o Brasil dizer você não pode trabalhar com o Huawei, você não pode... Bom, se eu não trabalho com o Huawei, com quem eu vou trabalhar? Não vou ter 5G? Qual a alternativa? Se eu não trabalho com os financiamentos chineses, quais são os financiamentos? Né? Então, agora, você vê que os Estados Unidos começam a reagir e oferecer coisas que são mais de interesse de um projeto, novo projeto de industrialização do Brasil. Então, eu acho que, assim, por enquanto, essa seria a minha avaliação. E só uma coisa, o transporte, veja, esse evidentemente é um novo pacto, vai ter uma atenção gigantesca no caso do transporte no Brasil. O Evandro colocou essa questão. Só que o transporte no Brasil não é através de investimentos diretos, é através do marco regulatório, são concessões, licitações, parceria público-privada, e com certeza, uma vez que isso está pronto, as contas serão feitas, e se é rentável, a China vai entrar. E se não é rentável, a China não vai entrar. Não vejo muito como você fazer através de acordos entre presidentes estimular a empresa a entrar em licitações que não são rentáveis. Então, é isso. Bom, eu queria agradecer muito, muito mesmo as 4 falas,
queria muito rapidamente, né, abrir para ver se mais alguém quer fazer também uso da palavra, né, levantar algumas coisas. A gente está aqui com uma sessão brasileira do Camélias do Leblon, que é a Olivia Bula, é jornalista, E que ela vem é acompanhando. doutoranda da Federal do BC, né? Exatamente, exatamente. Orientado pelo companheiro Walter Pomar. Aí queria saber se a Olivia quer falar alguma coisa também. Depois eu queria, por favor, eu acho que talvez aí o Zé Renato tenha mais informações, o próprio Evandro tenha mais informações, né? Algumas coisas que foram novidade na saída à China, né? Disseram respeito a uma relação com um programa mais recente chinês, que diz respeito ao processo de fixação do homem no campo e do combate à miséria, principalmente da miséria rural. Isso levou pelo menos 2 grandes personagens à China na delegação brasileira, que foram o ministro Paulo Teixeira e o próprio Stedley, né? E havia, inclusive, alguns movimentos na direção de pressão para que o tema viesse a fazer parte das preocupações no âmbito da COSBAN. Depois, se alguém de vocês tiver alguma informação, acho que era uma informação bem interessante, porque isso é um viés completamente distinto, mas que tem conexão com uma política importante para o Brasil. Alguém quer fazer alguma observação antes de eu devolver rapidamente aí para os 4? Olívia, você quer falar alguma coisa? Posso falar rapidinho? Então, Boa noite a todos aí, os companheiros de Ansu, principalmente. É uma honra estar aqui ao lado dos meus mestres, né, na UFABC, o professor Jorge, como citou, o professor Márcio, que tive a honra de ter aula com ele no semestre passado, além do professor Evandro, com quem ainda não encontrei aí na sala de aula, mas seria uma grande honra também, e o Renato, um grande parceiro acadêmico aí de muitas produções, mas esse lugar aqui dele é dele, né? Eu estou aqui só de ouvinte, e aí com isso eu pego o meu papel de jornalista aqui para deixar uma pergunta para os 4, acho que na ideia um pouco desse debate que se traz aí na ideia da visita do Lula para a China, porque eu achei interessante na fala do Renato sobre a cobertura da imprensa sobre a visita, né? E eu, como jornalista, foi o que também me chamou a atenção da cobertura da imprensa brasileira em relação à visita, e é óbvio que ele mostra jornais, são jornais oficiais do partido, né? São porta-voz do Partido Comunista, mas no caso aqui do Brasil também chama muita atenção o quanto a voz é contrária, né? Se lá é porta-voz, aqui a voz é contrária, e é óbvio que ficou muito nítido na cobertura da imprensa, e aí acho que fazendo um pouco de provocação em cima da fala do professor Márcio e também do professor Evandro, desse descontentamento de Washington, né? Isso ficou muito claro e deu até aquela sensação, assim, me lembrou muito, eu conversando com alguns colegas jornalistas também, parece que a gente precisa pedir a bênção, né? Então ficou aquela coisa meio marcada, assim, esse complexo de vira-lata, né? Essa elite do atraso. Então, todas essas marcas da sociedade brasileira entram muito em cena e acho que dialoga um pouco também com o que o Renato traz da necessidade do Brasil pensar num projeto social, né? Então, assim, o que o Brasil quer para si, né? A gente vai continuar, então, com essas marcas, né, da nossa sociedade, parece que a gente não consegue romper, né, esse síndrome do vira-lata e tudo mais. Então, nesse sentido, a minha pergunta, né, que eu coloco aqui, não seria mais fácil a gente discutir uma soberania, né? Eu acho que é um pouco essa questão que me coloca quando eu vejo a cobertura da imprensa, que, ao meu ver, a imprensa brasileira ela erra nessa cobertura da visita do Lula na China e nesse sentido, acho que ela foca muito, sim, na questão comercial, principalmente, né? Acho que para não entrar em conflito, tanto na questão multilateral, como o professor Jorge trouxe bem, dessa questão da Ucrânia, né? E toda essa necessidade por que a China precisa do Brasil, né? E aí, então, a gente perde nessa questão da soberania, e aí volta, então, lá atrás, um outro grande professor também, que cita muito que o Brasil foi o grande aluno do Consenso de Washington, parece que a gente vai ficar com essa marca, né? Parece que por 30 anos, né, desde 89, a gente segue um pouco com esse estigma. Então,
A minha colocação não é tanto granado, né, de fazer a explanação, tivemos grandes mestres hoje falando, mas eu deixo essa pergunta, acho que cabe aí alguns rápidos minutos cada um respondendo. Eu acho que no meu ponto é esse, assim, não seria mais fácil a gente discutir a questão da soberania nacional? Muito obrigado, Olívia. Hoje a gente improvisou bastante, né? Normalmente a gente trabalha com os palestrantes e aí uma abertura de debate com as demais pessoas. Hoje a gente teve duas participações inesperadas, porém ilustres, né? E não deu para não aproveitar a presença tanto do professor Evandro quanto do Giorgio. Então, e também já estamos avançando bastante na hora, eu vou rapidamente devolver, então, para o Márcio, né, para fazer assim o apanhado final, o Márcio, o Renato, depois o Evandro. Tá? Márcio, se você puder ligar seu microfone, eu agradeço. Ligado já está. Aqui, então, nós estamos nos finalmente. Eu acho comentário geral que tivemos aqui, falas e contribuições muito interessantes. É claro que seria interessante também aprofundá-las, mas entendo no avançado da hora, estamos ainda na segunda-feira. O que eu penso um pouco é a respeito deste aspecto que bom, todos falaram de alguma forma, e o George levantou a relação, acho, multilateral. Eu confesso que tenho dúvida, do ponto de vista do multilateralismo, que seria, na verdade, essa passagem, né, de um mundo unipolar, né, desde o desfecho da União Soviética e o posicionamento dos Estados Unidos, né? Estaríamos, então, diante de um mundo, agora, então, multipolar. Eu não sei se é um mundo multipolar, mas ou é um mundo regionalizado. Então, eu penso que talvez, nesse sentido, para o Brasil, a oportunidade desta visita com a China seria, talvez, também uma possibilidade de reorganizar o continente sul-americano, porque talvez o Brasil, a Colômbia e o México sejam os países que não estão totalmente vinculados, do ponto de vista dos seus destinos, à China. Não é? Inegavelmente, bom, a China está presente, é claro, mas não tanto quanto em outros países que já anteciparam o seu futuro no comércio de seus produtos e com o pagamento de empréstimos recebidos, né, em vários países, etc. Então, o que acontece é que, de certa maneira, o continente sul-americano foi aderindo à China sem, digamos assim, um projeto mais amplo. Talvez o presidente Lula, né, com tantas coisas que a gente está demandando dele, mas seria importante uma visão estratégica, me parece, do ponto de vista de organizar, né, o conjunto dos países sul-americanos com uma proposta mais coerente, porque vejo que a experiência que tivemos, né, há 20 anos atrás, de construção da Unasul, por exemplo, né, de todas aquelas instituições que, de certa maneira, demonstraram para os Estados Unidos que nós éramos capazes de nos auto-organizarmos. Né? E isso se perdeu por conta do que aconteceu posteriormente. Me parece que a reorganização latino-americana talvez pudesse contemplar esse outro aspecto, mais porque demonstrar para os Estados Unidos que somos capazes de nos autodeterminar, era importante esse reposicionamento em relação à questão da China, porque eu lembro aqui de uma entrevista que o presidente da FAO, que é um chinês, né, explicitou, quer dizer, o sonho dele, dizendo assim, o sonho da China é que cada país tenha uma commodity, certo? Ora, essa aí é praticamente a visão que os ingleses tinham no século XIX, tá certo? Guardada a devida proporção, a China é muito similar ao que foi a Inglaterra, que era um país superavitário na produção de bens industriais de maior valor agregado e um país deficitário em matérias-primas, em alimentos. Então, digamos assim,
a organização do capitalismo no século XIX teve como configuração uma relação de troca muito favorável para a Inglaterra. Isso muda no século XX, né? Nós tínhamos com os Estados Unidos, ainda temos uma relação comercial em que a gente é o grande exportador, né, de manufatura, assim como também para a Argentina, que é o nosso, acho que o segundo ou terceiro principal parceiro comercial. E não é assim com a China. Vejo com dificuldade um país com mais de 200 milhões de habitantes, né, ficar basicamente dependendo de uma relação comercial que é favorável para alguns setores, mas me parece muito difícil para os demais setores. E especialmente considerando que nós temos dentro do Brasil uma parte da burguesia fortemente influenciável pelos Estados Unidos, que é o capital rentista, né? Tem uma solidariedade monetária e financeira que é inegável com os Estados Unidos. Então, tem essas implicações econômicas e políticas e que talvez pudéssemos reconhecer que, para além, né, desse papel importante que o presidente Lula tem no Brasil, fosse possível fazer alguma convergência em relação ao continente sul-americano, abrindo um potencial novo, eu diria assim, de uma espécie de novo regionalismo para nós. Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar com os amigos. Muito obrigado, Márcio. Eu passo, então, para o Zé Renato. Zé Renato, com você. Bem, eu vou tentar encaminhar aqui o fechamento com algumas reflexões rápidas. A primeira é interessante resgatar o encontro, o que é a presença do Lula na Huawei. A gente está falando da Mao Wanzhou, que é a atual CEO, que é aquela filha do Ran, que ficou presa 2 anos no Canadá, de forma injusta também, de forma conturbada, com o Lula, que também ficou preso 2 anos. Então, isso já é um sinal claro da capacidade de articulação que os Estados Unidos têm para poder nos afetar. E aí, nisso, resgata uma notícia que saiu recentemente, o subsecretário do Hemisfério Ocidental, né, dos Estados Unidos, já aposentado, ele fez um comentário sobre esse interesse de lançar uma moeda, né, ou uma capacidade de passar o dólar, e ele falou, boa sorte para vocês, se vocês querem fazer isso. Então, o tom é de ameaça já, não existe muito... Então, assim, pegando esses 2 exemplos da capacidade de articulação, a própria Dilma também, né, e aí essa ameaça, a gente tem que entender que a gente não está entrando num jogo fácil, né? A gente está entrando num jogo que não tem menino. E dentro de toda essa análise, eu acho que bipolarizar o que eles mais querem. O que estão querendo construir é justamente esse diálogo, está comigo, está com eles. Já fizeram esse jogo com a China, frente à guerra da Ucrânia. Estão fazendo esse jogo também em outras dinâmicas globais. Então, não podemos cair nisso e a gente tem que entender nosso lado realmente e pensar a nossa política para a nossa região, para nossas condições, para nossa conjuntura, e fazer esse diálogo com consciência, porque nós vamos pagar a nossa própria história e o resgate do início do discurso do Lula foi esse mesmo, né? Teve uma geração que já tentou fazer isso, então a gente tem que ver o tamanho das nossas forças para isso. Saindo um pouco desse pessimismo, eu entro na mídia, né? Que é bem o que o Lio estava falando. A mídia brasileira hoje representada pela CNN, pela Globo. Então, assim, para quem que eles estão fazendo discurso? Então, será que a gente tem uma mídia nacional? Então, é interessante tentar entender, começar a mapear isso e ver com quem que a gente está dialogando, quem tá reportando a gente, né? O governo realmente, como o Evandro bem destacou, está em disputa. E eu acho que existem posições cruciais que a gente tem debatido aqui também em alguns setores. Acho que a gente está ganhando, está começando a efervescer certas referências aqui na China ou no Brasil que trabalham com China e há identificação realmente do risco da posição do Saboia no Itamaraty. O Saboia hoje é um jogador fora da posição, jogando na posição errada. É a raposa cuidando do galinheiro, tipo, é um cara que não está nos interesses do Brasil ali. Então, acho que precisa repensar bem essa posição e existe esse debate forte entre nós aqui, que precisa ser repensada essa posição dele. Grupo Governo Eurocêntrico. Eu acho que, aí analisando também um pouco o governo brasileiro ali, né? O governo brasileiro dá sinal de que a China é um potencial parceiro, mas que a prioridade é mais o Ocidente. Pelo menos nos debates, nas discussões, a gente tem essa impressão. Então, é interessante também tentar buscar entender isso melhor e ver
qual a perspectiva do governo para isso, né? E de que forma a gente vai conseguir tirar essa parceria, e a China já sinalizou de que apoia essa construção regional, que era o terceiro ponto de análise que eu apresentava. Então, acho que dentro de todo esse arcabouço, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, o Brasil realmente cai em si só, né? A gente depende de um projeto nacional, a gente não depende. Então, existe uma mudança cíclica de governo, que é de 4 em 4 anos, nossas políticas de Estado são muito conservadoras e instáveis também. Então, qualquer avanço, seja no trem-bala ou na infraestrutura de transporte, a gente precisa de um projeto nacional, né? Isso realmente demanda uma organização, isso demanda um projeto, e a conjuntura ainda não segue muito favorável nessa tendência, né? Até mesmo para desenvolver tecnologia. Senão a gente cai no que o Jorge falou, que é justamente a gente só traz empresa, produz aí, o dia que essa empresa for embora, a gente não tem tecnologia. A gente precisa desenvolver mão de obra qualificada para poder assimilar essas tecnologias, e é isso que a gente precisa começar a debater, né? As 4 modernizações brasileiras, o que a gente vai fazer com a indústria, com a agricultura, com a nossa tecnologia e com a nossa defesa nacional, né? Então, para não... Deixa eu ver o que eu estou perdendo aqui. Eu acho que é interessante também, dentro dessa conjuntura das 4 modernizações brasileiras, pensar também o futuro que a gente consegue construir com essas opções multipolares. Eu acho que amarrando é esse o central. Então, a gente tem um governo em disputa, a gente tem alguns jogadores que precisam ser mudados de posição aí. A gente precisa pensar um projeto nacional, que sem esse projeto nacional não sai nada, não tem milagre, né? Não tem como só absorver rápido as coisas, tem que ser pensado a longo prazo, e essa estabilidade institucional nós não gozamos. Então, como encarar nossas situações com os nossos próprios riscos e enfrentar essa proposta que a China faz, porque a China também tem seu caminho, como o Márcio bem levanta, tipo, a China tem suas escolhas e é nós por nós mesmos, né? Então, acho que aqui é a reflexão que eu consigo trazer nesse momento. Obrigado pelo debate, obrigado aí pela oportunidade de conversar com esses gigantes também, e valeu. Muito obrigado, Zé Renato. Você não tem alguma informação sobre a questão? Sim, claro. A questão da agricultura, de produção familiar, conversando com algumas pessoas aqui na China, ouvi falar que tem alguns acordos sendo firmados na questão do maquinário para a produção agrícola familiar. Os avanços nessa produção, produção familiar praticamente aqui na China acaba acontecendo, né? Ela ocorre geralmente em produções coletivas, né? Cooperativas de produção, outras formas coletivas de produção, não só cooperativas, mas outras formas também. Os maquinários são sempre subsidiados, existe toda uma democracia de base para poder estabelecer a forma de uso desses recursos e os projetos e toda a aplicação de tecnologia também. Aí entra outra discussão da questão do transporte também, o quanto a infraestrutura acaba ditando a dinâmica. Então, a distribuição dos trem-balas, os trens de transporte, eles ajudaram a viabilizar uma logística hoje, eu vou dizer, praticamente perfeita para o tamanho da civilização que a gente está encontrando aqui, de 1,4 bilhões. Então, hoje, dos grotões do país assim, mais distantes, lá do pé... Olha, eu já estive no pé do Everest e o meu 4G funcionava. Eu consegui fazer uma ligação para minha mãe, no pé do Everest, um lugar assim, esmo no Tibete. Então, a infraestrutura, tanto da digital quanto logística de transporte, seja trem, seja carro, é perfeita. Então, a infraestrutura dita dinâmica, essa dinâmica acelera a capacidade de distribuição desses recursos. Então, tanto para chegar a subsídios quanto para tirar esses produtos já finalizados, isso tem avançado muito nessa produção local já. Isso foi parte das políticas de eliminação da pobreza, como da prosperidade comum, que está seguindo nessa direção. Então, o comércio digital e também os centros de suporte para processar esses produtos localmente estão ajudando a criar indústrias locais em regiões que jamais se imaginaria como centros industriais. Então, isso serviu de referência, isso é parte do que o Stedley mesmo está vendo por aqui, e outras lideranças locais, brasileiras, né, nesse centro, nessa discussão. Acredito que o Márcio acabou tendo algum acesso a algumas discussões, isso não tenho certeza, mas acredito que ele devem ter conduzido ele a verificar isso. Então, são as informações que eu consigo passar assim rápido,
mas eu acho que cabe uma discussão mesmo. Tem um trabalho, tem um mini documentário que eu trabalhei nessa direção também, mostrando isso, e alguns textos que eu estou produzindo, e acho que vale essa discussão. Obrigado, parênteses Renato. importante mencionar, viu, Renato, que é a forma de organização que o Partido Comunista dá a esse enfrentamento à pobreza, né? Que é a presença de jovens nos diferentes locais onde eles reconhecem que há populações vulneráveis, né? Chegou a ter 3 milhões de jovens envolvidos, são estágios praticamente de 2 anos que ficam no determinado local. Atualmente são 600 mil jovens envolvidos na luta contra a pobreza em regiões assim bastante complexas do país. Fecho parênteses. E isso faz parte daquela política de eliminação do desemprego também, né? Que a grande parte do desemprego hoje é da juventude. Então, eles estão trabalhando com geração de emprego para 10 milhões de jovens por ano. Então, é justamente como o Márcio falou. Obrigado por lembrar disso. Muito obrigado, Renato. Evandro, por favor, com você agora. Antônio. Primeiro vou responder aqui a Olívia, né? Olívia, assim, você já deve saber bem, né, que os chineses na mídia, eles evitam uma linguagem que desagrade, né, nações, né? Então, as notícias, artigos, quando a gente escreve, eu escrevi um agora há pouco, que a China hoje deve publicar, que eu abro um parágrafo falando, né, que o Lula foi perseguido na justiça e que o juiz e o promotor que o colocou na prisão agora é o seu opositor. Só isso, eles já ficam estressados, né, porque não querem, né, criar problemas políticos, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente deve levar em conta, né? Por isso que, mais uma vez, eu penso assim, a gente tem que olhar os resultados. E aí uma questão importante. O governo chinês, ainda mais o Xi Jinping, está no seu terceiro mandato direto, né? E eles têm desenvolvido uma metodologia muito clara de ação diplomática, né? Obviamente que isso já tem uma história longa, né? Pelas experiências, enfim, do partido, etc. e tal. Eles desenvolveram uma metodologia muito clara. Esse governo prioriza, né, o governo chinês, as suas iniciativas. É importante a gente entender o outro lado também, né, porque eles estão agora se preparando para um embate maior com os Estados Unidos e se sentindo, né, aí sempre foi a luta da China, né, de ser aceita pelo mundo, né. Então acho que não custa nada o Brasil realmente assim se empenhar para entender a gramática chinesa e dialogar com ela. Então, por exemplo, vamos falar de questões rurais, desenvolvimento aqui no Brasil da agricultura familiar, do pequeno agricultor, etc. Quando a gente olha para a China, isso se coloca dentro de um projeto de revitalização rural, que, por sua vez, se coloca dentro de um projeto de desenvolvimento urbano rural, porque eles têm uma visão sistêmica sobre tudo. O desenvolvimento para eles nunca é atomizado, é tudo muito ligado a outra coisa, numa relação em cadeia. Então, a gente precisa entender a metodologia deles de trabalho, de pensamento, de execução, etc. Por isso que é importante, né, a gente, e o governo deveria entender isso, né, e para se relacionar com a China, os centros de pesquisa precisam ser fortalecidos no Brasil, né, nessa relação com a China. Sem isso, a gente vai se arrebentar. Entendeu? Porque os chineses têm centros de pesquisas cada vez mais fortalecidos, que compreendem cada vez mais a América Latina e competem entre si, mas que estão ali olhando na mesma direção que o governo. Então, a gente repete os mesmos erros, né? Vai só com os empresários, desculpem, né? Que todo mundo um grande... como é que se diz, né? Um grande vendedor de mercado, né? De produto, né? Enfim... dessa coisa da commodities, a produção mesmo, a inteligência sobre China fica completamente alijada, porque aqui no Brasil a lógica aqui não fala com fulano lá que morou não sei quantos anos, que a gente conversa e resolve o negócio. Então a gente não consegue avançar de maneira inteligente nessa questão, né? Então, é importante lembrar o seguinte, que os chineses, eles importam 85% da soja dos Estados Unidos do Brasil, mas estão preocupados com isso. Eles querem aumentar 40% da produção deles de soja internamente, né? Então, eu não sei se realmente assim aquela visão, Márcio, assim, do que aquele chinês te falou lá no passado, ela se aplica hoje, tá?
eu vejo assim os chineses se preparando para uma relação mais complicada com o Ocidente, portanto, eles estão investindo muito, né, no mercado interno, na sua região ali, obviamente, estão muito abertos a todas as possibilidades que possam abrir canais com eles na América e na América do Sul Central e na África. Por isso que o Brasil acaba tendo, em alguma medida, o poder de barganha, como teve Getúlio Vargas lá atrás com a Alemanha e Estados Unidos. Né? Então, não sei em que medida, às vezes, ela pode entrar em projetos que seriam relativamente deficitários para ela, tá? Se politicamente aquilo foi importante. Eu não concordo muito com o que o Jorge falou ali, não. Porque agora não é mais o econômico, o político ganha muita força nas decisões das empresas chinesas. Sempre esteve, né? Essa distinção ela é fictícia. Mas veja, vou dar um exemplo. O presidente de empresa chinês que vinha aqui para o Brasil, eles tinham que, no final do ano, prestar um desempenho econômico, tinham total liberdade para tomar decisões e depois mostrar lá o balancete lá para Pequim, né? E seguir sua vida dentro do partido, qualquer que seja a ambição desse presidente dessa empresa pública. Hoje em dia não tem como eles fazerem isso sem antes consultar o governo e o partido por conta desses problemas políticos, de retaliações dos Estados Unidos, não sei aonde, que vai exigir, vai pressionar outro país. Então o político ganha muita força. Aumentou muito o número de células do partido nas empresas chinesas depois que o Trump começa a guerra comercial. Aí o que o Ocidente diz? Olha, tem um monte de empresa lá agora cheia de célula do partido, basta ter 3 nas empresas chinesas, mas isso não era a realidade antes do Trump começar a espezinhar a vida da China, né? As empresas chinesas vão se proteger nas abas do partido, né? Essa questão dos jovens tem um outro ponto que eu queria agregar, que é o seguinte: eles estão investindo muito, são que entendem tecnologia. Você pega todo o comitê central o comitê central não, que eu não fiz esse mapeamento, mas o Biro Político, os 24 agora, todos têm pelo menos uma pós-graduação, a grande maioria na área de engenharia, né? Então eles estão realmente assim investindo. Tem uma sinalização também do Xi Jinping, né? Eles estão um pouco um revival, mas obviamente não dá para colocar nesses termos, né? De que tem que aprender com o povão, né? Bom, eu agradeço muito, Evandro. Não, tudo bem. Bom, eu queria agradecer muito, muito mesmo ao Márcio, ao Zé Renato, ao Evandro. Né? O Jorge já saiu, mas foi importante a participação dele. Tá? Então, eu agradeço demais e já fico com vocês convidados para na segunda-feira que vem a gente novamente se encontrar.